Vamos a mais um vídeo então sobre a plataforma Sucupira, agora dentro do portal do coordenador, no módulo Pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre os menus docentes, discentes e participante externo. Algumas dicas de preenchimento aí para tentar amenizar um pouco o trabalho do coordenador, o trabalho da equipe de apoio, que são menus, principalmente os participantes externos, aí, que costuma dar um retrabalho muito grande. Então vamos a algumas dicas. Enquanto roda a vinheta, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo aí com os colaboradores do PPG de uma maneira geral, né? Principalmente docentes, equipe de apoio, coordenadores de outro programa. Também vai anotando tudo para que no final do vídeo você consiga aí poder deixar os seus comentários aí do vídeo, se está legal, se não está, o que faltou de informação, qual a sua dificuldade aí no seu programa, qual o problema específico que você está enfrentando, que a gente pode também desenvolver vídeos aí para tratar problemas específicos deixados aí nos comentários. Então, roda a vinheta. Bom, então aqui dentro já da tela, aqui no módulo Pessoas, a gente tem docentes, discentes, participantes externos, pós-doc e egressos. Vamos entrar aqui no menu Docentes para ver. A exemplo dos outros menus, ele já abre numa tela de consulta, né? Então vem já pré-selecionado o ano. Aqui o ano ele é uma informação obrigatória, veja que tem um asterisco vermelho aqui. Então você não pode consultar de diversos anos diferentes, né? Sempre a consulta é dentro do próprio ano. E aí todos os outros campos você pode selecionar, optar por fazer a consulta por ele ou não. Padrão, ele vem selecionado o ano atual, né? E nenhum campo preenchido, e aí ele já traz, né, toda a lista de docentes desse programa e as suas respectivas categorias, né? Mas se você quiser filtrar por algum docente específico, ou se você quiser filtrar por alguma categoria específica, você consegue fazer essa vinculação, né, sempre selecionando aqui o checkbox, né, do lado do campo em que você quiser parametrizar para consulta, né? E aí basta, por exemplo, vamos pegar aqui a categoria colaborador, e executar a consulta, ele vai trazer todos os docentes colaboradores registrados no programa. Indo então aqui para a segunda tela, a tela de cadastro do docente, que você precisa ter de antemão o número de identificação, CPF, que ele faz uma integração com o sistema da Receita Federal, e ele traz, né, o nome, data de nascimento, o sexo do participante aqui do docente que você queira cadastrar. Então essas informações aqui, elas não são possíveis, né, de serem preenchidas a partir do momento que você coloca o CPF, né? Se for passaporte, aí sim o campo é liberado, porque não tem integração com outro, né? Passaporte, qualquer numeração, aí ele vai liberar o campo nome como texto e você pode fazer o preenchimento do nome, né? Caso seja CPF, ele faz a vinculação e aí somente com CPF válido ele avança para a próxima tela, né, deixando o nome, buscando lá do sistema da Receita Federal, nome, data de nascimento e sexo. Também tem uma informação importante aqui, que é o Work ID. Esse Work ID, ou ORCID, né, como alguns mencionam, né, ele é um currículo, é um sistema de currículo similar à plataforma Lattes, mas ele traz esse número de identificação única, no que você pode fazer, por exemplo, a contagem de autores, né, os periódicos estão solicitando sempre esse cadastro do ORCID ou Work ID. Então, é interessante também que aqui dentro da plataforma Sucupira você faça essa relação aqui e já cadastre o seu docente com o número de identificação, né, Work ID, no formato solicitado pelo sistema, né? Então, você vai preencher o e-mail e a abreviatura. Essa abreviatura atentar, né, para os formatos que o professor utiliza, né, que o docente utiliza para a citação, né? Você pode fazer mais de uma, inclusive. E aí a data de início do credenciamento. Essa data de início do credenciamento é importante, né, que esteja vinculada aí a algum processo que a sua instituição utiliza, né, como credenciamento, a data de aprovação e etc. O tipo de vínculo. Bom, aqui nesse campo, no caso, caso o professor seja de outra instituição, quando você tem Minter, Dinter, etc. Aqui a titulação sempre colocar de maior nível, né? No caso o professor é doutor, você coloca a titulação de doutor, o ano, a área do conhecimento dessa titulação, país e instituição da titulação, né? Com a instituição tem o vínculo também, que ele pode ser CLT, pode ser servidor público, né? Pode ser colaborador ou bolsa de fixação, o vínculo com a instituição e o seu regime, se é integral, parcial ou dedicação exclusiva, né? Então, no caso das instituições federais, né, em grande maioria dos programas, esses são servidores públicos com dedicação exclusiva, né? Mas não são somente. Isso aqui é o vínculo com a IES, né? Não com o programa. E logo abaixo tem o vínculo com o programa. Aí sim,
aquelas categorias, né, que ele pode ser docente permanente, docente colaborador ou visitante, né? E aí também, né, início e fim de vínculo e uma carga horária semanal, a dedicação ao programa, né? E aí é só salvar e ele vai para a tela 2, né, que é a tela de atividades. E no meu caso aqui, como eu não estou cadastrando nenhum, né, então não está fixado, ele não vai deixar ir para essa outra tela. Então eu vou lá na lista de docentes para mostrar como seria essa tela 2 e 3 aqui. Então, para poder avançar para a próxima tela, eu fui lá na lista de docentes, né? Eu busquei aqui pelo meu nome, então ele traz meus dados, aí eu clico aqui em atuação acadêmica. E dentro de atuação acadêmica, ele vai trazer, né, como é pré-selecionado já o ano atual, né, e vai trazer todas as informações referentes a esse ano atual, né? Lembrando que se você tem um programa acadêmico, né, com mestrado e doutorado, ele vai trazer aqui o número de mestrandos e doutorandos vinculados, né, de orientações, do seu programa, né? Ele não faz a análise de se um docente estiver vinculado em 2 ou 3 programas, ele não puxa automaticamente essas informações, né? As outras informações precisam ser preenchidas, né, de acordo com os dados que você tiver na sua instituição. E ele vai trazer também um quadro dos anos anteriores ao atual, né, ao preenchido aqui no caso, né, ao atual se você tiver o atual. Se você quiser fazer um número diferente do atual, você faz aqui a consulta e atualiza, ele vai trazer os dados daquele ano preenchido no sistema. E aí ele traz aqui ao lado, né, os 3 últimos anos anteriores, né? Ele traz o ano atual, ou melhor, o ano de referência, mais os 3 anteriores com todas as informações que você preencheu. Lembrando que aqui nessa tela não tem integração com nenhum outro sistema. Todas as informações aqui são preenchidas pela coordenação, né, quem preenche o Sucupira no seu programa, exceto, né, a quantidade de orientações que aí ele traz pelas vinculações lá com o aluno orientador dentro do próprio sistema. Na aba 3 a gente tem afastamento docente e você vai registrar quando houver um afastamento, por exemplo, né, pós-doutorado, outro motivo, ou uma cessão, né, de um professor, dedicação exclusiva, por exemplo, para algum órgão público, você vai colocar aqui, vai estar temporariamente afastado do programa, você vai colocar aqui o motivo, né, e o afastamento, né? Lembrando que alguns afastamentos são desejáveis o preenchimento, né? Que é, por exemplo, o pós-doutorado, né? Conta para algum documento de área, né? Dependendo da área de avaliação. Então é interessante você fazer o registro desses afastamentos, né? Entretanto, alguns deles, né, dependendo do período, ele pode ficar impedido de ter orientação, por exemplo, para a aula. Aí o programa precisa ponderar, né, qual que é mais oportuno o registro ou não dessa situação. Então, o menu docente era isso, é bastante simples o seu preenchimento. Algumas situações elas podem ocorrer, já vi dificuldade, por exemplo, você vai cadastrar esse docente e ele não consegue dar algumas mensagens de erro. Às vezes você pode ter um cadastro, por exemplo, como participante externo em aberto, e aí você precisa lá finalizar a data desse participante externo, ou se houver sobreposição de datas, né? Com outros papéis, por exemplo, participante externo e docente, então pode dar um pouco conflito. Se isso está acontecendo com você, deixa aqui nos comentários, escreva aqui no comentário o que está acontecendo exatamente, que a gente produz vídeo explicando como sanar essas situações. Então, voltando aqui para o menu pessoas, né? A gente vai agora falar sobre os discentes. A exemplo das outras telas, ela tem o mesmo formato, né? Ele já tem um inicial aqui, dados para consulta, já vem com o ano atual preenchido e também, a exemplo do anterior, né? O ano é obrigatório, então ele vai trazer já a relação de todos os discentes, né, cadastrados para o ano vigente e os seus respectivos orientadores e situação, né, e nível. E aí também você pode fazer a seleção, outros parâmetros de busca, né, clicando aqui na checkbox e preenchendo os nomes, né, ou nome, ou nível, né, ou situação, né? Então você pode fazer por qualquer situação. Em princípio, nessa busca automática que ele faz, ele traz só a situação matriculado, né? Mas ele pode também, você pode forçar a fazer uma pesquisa por situações específicas, como por exemplo desligado ou abandonou e etc, né? Também é uma tela de consulta bastante simples e com bastante opções também de parâmetro de busca, né? Vamos avançar então para o cadastro discente. A exemplo dos outros do menu, tanto participante externo quanto docente, o discente também tem uma vinculação com o site da Receita, então você precisa já de antemão possuir o CPF. E aí aqui tem uma novidade que é raça cor, né, que você precisa identificar. Pode ser que não disponha de informação ou não declarada, a pessoa não declarar,
mas se você tiver essas informações pelo sistema acadêmico da sua instituição, é interessante que se preencha também para o sistema completo, né? E também, a exemplo das ações afirmativas para raça-cor, também tem ações afirmativas para deficiência, então é bom essa identificação também. Também existe o ArcID. Aqui também não vejo muita necessidade de preenchimento. Primeiro que a maioria dos cadastros nos sistemas informacionais das instituições, a gente não possui essa informação, a gente ainda prioriza o Lattes, né? Então é difícil ter. E também não é um dado que, por enquanto, né, ele não é sensível, porque não há vinculação ainda com a base OrcID ou também com o Lattes, a gente não tem importação direto. Então eu não vejo necessidade do preenchimento. Não é um campo obrigatório, então é só uma coisa a mais para se preencher. Eu não vejo a necessidade. Para o discente, né? Para o docente eu acho interessante. Então aqui continuando, mesma coisa, né? Se você tem um Minter de Inter, vai aparecer aqui na instituição receptora qual instituição ele é, para vinculação da turma, os dados institucionais e aqui o nível e situação que você vai vincular, né? Se ele é aluno de mestrado, ou de doutorado, ou de mestrado acadêmico, qual é o curso não vai ser preenchido, ele vai ser preenchido à medida que você seleciona o nível, ele já preenche qual é o curso, né, de acordo com o cadastro básico da sua plataforma, e aí a situação, ele só tem a opção situação matriculado, né? Depois que você cadastra, aí sim, ele autoriza a situação 2, que seria abandono, desligado, etc. E aí a data de situação, aqui é importante frisar, né, que a data de situação é a data de matrícula do aluno na instituição e que coincida, né, com o primeiro dia de aula, né, do programa na instituição também, né? Então, alguns programas, né, fazem um processo seletivo no ano anterior e a matrícula, a pré-matrícula ou matrícula ainda no ano anterior ao de início do curso, né? Essa data aqui vai ser uma data utilizada para cálculo do tempo médio, né, de formação. Então, a data sugerida que se coloque aqui é a data de início efetivo do curso, né? Então, se você fez o processo seletivo em agosto, setembro, outubro, novembro, para o curso começar somente em março do ano seguinte, sei lá, primeiro dia útil de março, você vai colocar essa data de março aqui na data de situação, que é para poder contar o tempo do tempo médio de formação, né? Para poder contar o tempo a partir da data em que ele está matriculado. E aqui também você vai fazer a adição do orientador, né? Você vai selecionar qual o orientador, qual a categoria do orientador. Normalmente o orientador principal tem que ser um docente permanente para a maioria das áreas, né? Então você vai escolher aqui um docente, vai colocar o início da orientação, vai dizer que ele é principal, né? O principal ou não aqui seria, né, o principal é o orientador e se você não deixar selecionado o principal, ou seja, não é o principal, então significa que ele é co-orientador. E aí, ao adicionar o co-orientador, você vai adicionar e depois cadastrar aqui. Vamos fazer uma busca aqui pelo meu nome, adicionar, coloca como principal e adicionar. Ele aparece aqui. Isso aqui não foi salvo ainda, ele só é salvo a partir do momento que eu clico em se cadastrar aqui, ok? Então, essa é a tela de cadastro do aluno, do discente dentro da instituição. Quando preencher isso, né, o interessante é que você preencha tão logo tem as informações, né? Então, logo após o período de matrícula, é que você já tem no seu sistema todas as informações necessárias ao preenchimento, como e-mail, os dados, né, de matrícula e o CPF, principalmente, que é o CPF que você precisa aqui, aí você já pode fazer esse cadastro, né? Algumas instituições deixam o orientador, né, para um segundo momento, né, logo depois da primeira semana de aula, para não ter a necessidade, né, de entrar novamente em cada um dos alunos para preencher o orientador. Eu já recomendo que faça o cadastro, então logo tenha informação de orientador disponível. Normalmente a matrícula a gente tem antes, logo após o processo seletivo ou na pré-matrícula, mas o dado de orientador sai um pouquinho depois. Então, quando você tiver consolidado já as informações, você vem e faz de uma vez só todo esse trabalho de cadastramento dos discentes da próxima turma. Então, com isso a gente finaliza também discentes. Então, a gente já viu docentes, discentes. Vamos entrar agora, então, para o participante externo. Vamos clicar no menu participante externo. A exemplo das outras telas, ele também traz já o ano como para pesquisar, o ano já dado de consulta primeiro, alguns parâmetros adicionais de consulta, né? E também tenho aqui em cima o cadastro do participante externo, né? Observem que aqui no nosso programa, essa é uma dica, a principal dica que tem relacionada a essa tela, observem que a gente tem um número bastante grande de participante externo e com diferentes funções, né? Ou seja, a gente não encerra a participação dele. Vamos entrar aqui na tela de cadastro para poder explicar melhor. Bom, aqui dentro da tela de cadastro do participante externo, cadastrar novo participante, a exemplo das outras, eu também faço o cadastro pelo CPF, mas poderia ser, né, pelo participante estrangeiro
ou pelo passaporte, então sem precisar a vinculação de documento, né? Permitindo um campo livre para o nome. Mas se você tiver o CPF é melhor, né? Você faz a vinculação com o site da Receita, buscando essas informações aqui como corretas, como estão lá no sistema. A exemplo das outras telas também é um campo texto comum, você pode ir preenchendo, né? E-mail, abreviatura. Aqui também não há integração, por enquanto não há integração com as outras plataformas, então não faz sentido, necessidade de se preocupar muito em preencher o Work ID, né? A instituição de origem desse participante externo, né, desse participante, se ele é vinculado ou não a uma instituição. Se ele é vinculado a uma instituição, você pode preencher. Se ele não é vinculado, não precisa. E o tipo de participação. Aqui é uma ressalva bastante importante, né? Eu sempre cadastro aqui no nosso programa a participação originária, né? Chegou uma demanda, ele vai ser um examinador de banca, então eu coloco ele aqui como examinador externo. Início da participação vai ser o início efetivo, o dia da banca ou o atual, né? E aqui o campo fim da participação eu deixo em branco. Ele participou agora como examinador externo no dia de hoje. Daqui a um ano ele participa como colaborador de um artigo. Então eu não vou fazer um novo cadastro dele de participante externo. Eu vou deixar esse aqui e vou vincular nesse mesmo cadastro, tá? Dando continuidade aqui, eu preciso preencher todas as informações de titulação. Isso aqui, às vezes, quando você puxa pelo CPF, ele já vai na base, tanto da Receita Federal, para buscar se tem essas informações de CPF, de nome correto, sexo e etc. Mas ele também faz a busca primeiro, obviamente, né, no próprio sistema plataforma Sucupira, na própria base de dados da plataforma, né? Então, por exemplo, se esse participante externo ele é participante ou docente ou qualquer outro papel em outro programa de outra instituição, ele já vai trazer esses dados aqui, né? Ocorre que, em alguns casos, várias informações elas podem estar desatualizadas, né? Esporadicamente, esse participante, esse indivíduo, fez uma participação 5, 6 anos atrás em algum programa, mudou e-mail, mudou titulação, e aqui esses dados podem estar errados, tá? Podem estar desatualizados. Então é importante sempre que, quando for cadastrar o participante externo, vocês tenham, né, na ficha de marcação de bancas, por exemplo, né, qualquer outra participação, que vocês tenham os dados mínimos aqui que o sistema pede. O documento você vai precisar ter, né? Então o CPF é um dado essencial que você vai ter que ter na ficha de todo mundo. Data de nascimento não é necessário, porque ele vai fazer integração com a Receita, exceto quando estrangeiro, né? Quando não tiver CPF, você precisa de nascimento também, e sexo também, né? Caso contrário, não precisa. Mas esses dados aqui de titulação, independente da origem do participante externo, é importante que você solicite. E mesmo que ele já seja, por exemplo, da instituição ou de algum outro programa que você conhece, são dados que podem mudar, especialmente quem ainda não chegou na titulação máxima, né? A pessoa já é doutor há muitos anos, você sabe que ele participa de outros programas como doutor, então não tem necessidade que essas informações não vão se alterar, né? Mas a pessoa é um recém-mestre, um recém-doutor, pode ser que esses dados estejam desatualizados. Mas também a forma de cadastramento é bastante simples. Aqui a ressalva que faço, né, é simplesmente essa questão da vinculação, né? Não colocar a data fim. Por exemplo, ele participou numa banca do dia 16 de 11 e terminou no dia 16 de 11. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas daqui a 2 meses, se ele for participar de outra banca, eu preciso vir aqui cadastrar ele novamente, ou vir aqui alterar esse cadastro e excluir essa data de fim, para que compreenda as duas situações. Maurício, isso tem alguma implicação? Vai prejudicar o meu programa de alguma maneira? De forma nenhuma. A maioria das áreas não menciona essa situação, as áreas de avaliação, as fichas de avaliação, né? E o sistema, o próprio sistema, quando você faz o envio das informações, a conferência, lá, a verificação de falhas, né? Ele dá o alerta, né, que o participante externo não tem uma vinculação no período, mas é um alertinha amarelo, aquele amarelo que não precisa ser resolvido, né? E ele não vai para a base de dados, para o relatório de consolidação, o nome dos participantes externos sem a vinculação, né? Sem a produção. Então todas as áreas de avaliação, elas qualificam, né, a produção a partir dos produtos e não a partir da existência ou não de participante externo. Então não há problema em deixar essa data de fim de participação em branco e você manter aí o participante sem nenhuma produção, né? Se você quiser, obviamente, você sabe que o indivíduo nunca mais vai participar, você pode finalizar e também não gera nenhum problema. A questão aqui é só otimização de tempo. Então nós vimos o menu docentes, discentes e participantes externos, né?
Pós-doc você só vai registrar quando houver pós-doc, mas é um cadastro bastante simples. E o menu egressos você não precisa registrar, porque à medida que você titula, ele é um menu novo, ele é um menu que foi implementado em 2019, né? E à medida que você vai titulando os alunos, à medida que você registra o trabalho de conclusão de curso, ele já vem automaticamente para cá. Então a gente não vai passar para o vídeo não ficar muito extenso. Com isso, então, encerramos o menu pessoas e eu espero contar com vocês aí pela divulgação desse vídeo, compartilhamento com o corpo docente de vocês. Eu sempre toco nessa tecla, compartilhe com o corpo docente, né? Docente permanente, quanto mais ele entender do processo avaliativo, mais fácil vai ser, os dados vão chegar mais prontos para a coordenação e menos tempo vocês vão perder preenchendo a plataforma Sucupira. Compartilhem também com os outros coordenadores, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe os seus comentários aqui. Faltou alguma coisa, alguma informação? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Deixa nos comentários que a gente faz vídeo aí, produzimos novos vídeos para tentar sanar essas dificuldades de vocês e também deixar como repositório aí para outros coordenadores que estão tendo dificuldades no preenchimento da plataforma Sucupira. Grande abraço e até o próximo vídeo.